dia, hoje é 5 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, estamos começando aqui a terça-feira. No caso, ela já iniciou aí há algumas horas, caso seja 6, 7, 8 da manhã, mas agora eu declaro oficialmente iniciada a terça-feira. Ela não iniciei para você até que eu tenha dito que sim. Hoje a gente vai direto para as notícias, pois eu estou empolgada. Temos várias coisas interessantíssimas para discutirmos aqui hoje neste episódio, a começar pelos ouvintes que entregam tudo. Ontem estava aí lendo uma notícia sobre a disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Essequibo e mencionei que lá é uma região rica em bauxita, além de outros minerais. E fiz um comentário aqui que quem acompanha este podcast desde o início sabe que eu tenho uma predisposição a ignorar tudo que tem a ver com química, então eu não fazia a menor ideia do que era uma bauxita. Assim como muitos outros elementos, se bobear, eu sei mais ou menos o que é cobre. Mas os ouvintes lá nas caixinhas de comentários do Spotify me deram uma luz sobre o que é bauxita. A gente vai falar não somente sobre bauxita, para eu poder falar essa palavra até cansar e ela não ter mais significado, não que ela tivesse antes na minha cabeça, mas a gente também vai falar sobre o resultado do plebiscito na Venezuela, que perguntava aos habitantes do país, aos venezuelanos, o que eles achavam sobre anexar essa região como um estado da Venezuela, essa região que pertence à Guiana. A gente também vai falar sobre a nossa novela favorita, Americanas. Olha só a treta. Safra, Banco Safra, questiona o plano da Americanas na justiça e cita supostas irregularidades. E, por fim, a gente vai aqui fazer uma metalinguagem. Você que está escutando esse podcast no Spotify, a gente vai falar sobre o Spotify. E aí vai ser um full circle. Spotify faz terceira demissão no ano e corta 1.500 empregos, 17% da equipe. Eu não farei nenhum tipo de piadinha com este assunto. Primeiro, porque chato. E segundo, porque sempre há ameaça aí de termos o nosso querido podcast retirado do caminho diário do Spotify. Então, Spotify emanando excelentes energias para vocês. Lerei esta notícia aqui para saber o que raios está acontecendo com a empresa. Se você gosta muito das notícias da Bloomberg Linha, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @BloombergLinhaBrasil em absolutamente todas elas, inclusive no X, também conhecido como antigo Twitter. E também pode me seguir, ana.sieds. Eu não estou postando nada, pois estou morando embaixo de uma pedra. Estarei eu morando embaixo de uma bauxita? Não sei, vamos descobrir se bauxita é uma pedra suficientemente grande para eu morar embaixo. Vamos às notícias. Você sabia que a conta global da Nomad tem uma plataforma que te dá a liberdade de investir no exterior e construir patrimônio em moeda forte? Tudo isso de forma segura, ágil e sem taxas. Em um único aplicativo, você pode acessar um dos maiores mercados do mundo e investir em ações, ETFs e REITs, listados nas maiores bolsas de valores do mundo como NYSE e Nasdaq. Entrevistamos Sabrina Loureiro, head de conteúdo da Nomad, para entender como os brasileiros podem acessar o mercado de investimento nos Estados Unidos. Ela explica que antes era uma oportunidade restrita a poucos, mas agora plataformas como a Nomad tornaram simples e seguro investir em moedas fortes como o dólar para quem está no Brasil. Oi, Sabrina. Para a gente começar, eu queria tirar uma dúvida. Eu, uma brasileira, morando aqui no Brasil, consigo investir em ações em empresas dos Estados Unidos? Consegue sim. Antigamente, o acesso ao investimento internacional era extremamente restrito e apenas investidores institucionais ou de alta renda conseguiam acessar o mercado americano. Mas agora, milhares de brasileiros podem investir em moeda forte, como o dólar, de maneira simples, ágil e segura, por meio de plataformas de investimentos como a Nomad. Por que o mercado considera importante investir no exterior? Os Estados Unidos representam quase a metade do mercado de investimentos de todo o mundo. E é onde ficam as duas maiores bolsas de valores, a NYSE e a Nasdaq. É o local onde empresas e investidores de todo o planeta se encontram para negociar ativos. Para te dar uma ideia de ordem de grandeza, o mercado brasileiro não representa 1 a 2% do mercado global. Então, através de uma conta de investimentos Nômade, você pode acessar ativos que não existem ou são extremamente limitados aqui no Brasil, dado o nosso tamanho, com comparação com os Estados Unidos.
Sendo uma das moedas mais estáveis e amplamente aceita globalmente, o dólar ainda oferece uma camada adicional de proteção em momentos de eventual turbulência econômica aqui no Brasil. Então, ter parte dos seus investimentos em dólares pode ser uma estratégia para os brasileiros que buscam diversificação, proteção contra a volatilidade econômica doméstica, acesso a mercados globais e preservação do poder de compra através do dólar. E como eu faço? Preciso ter dólares em casa para investir nos Estados Unidos? Começar a investir no exterior hoje em dia é muito fácil. Para ter uma conta na Nômade, basta ser maior de 18 anos e ter residência fixa no Brasil, que você já pode abrir com a conta e começar a investir no mercado americano. Com a conta aberta, você transfere seus reais do seu banco brasileiro para a Nômade, através de um Pix ou de uma TED, e o dinheiro já fica disponível para você fechar o câmbio de reais para dólares. Você vê a cotação direto no app e pode escolher o melhor momento para converter. Com o câmbio fechado e os dólares na conta, você tem acesso ao maior mercado financeiro do mundo, tendo à sua disposição mais de 8.000 ativos dos mais diversos setores e geografias para escolher. As opções de investimento são muitas e existem produtos para os mais diferentes perfis de investimento, desde o investidor mais conservador até o investidor arrojado. Diversificar seu portfólio e proteger o seu patrimônio nunca foi tão fácil. Baixe o app e abra já sua conta. Nômade, a conta de quem investe. Os venezuelanos rejeitaram, num referendo neste domingo, a jurisdição da Corte Internacional da Justiça sobre a disputa territorial do país com a Guiana. Eles apoiaram a criação de um novo estado na região de Essequibo. Segundo a autoridade eleitoral local, mais de 95% dos eleitores aprovaram as 5 questões elaboradas pelo governo. A Corte Internacional de Justiça tinha proibido a Venezuela de tomar qualquer medida que pudesse mudar a situação na área, mas o governo do presidente Nicolás Maduro avançou com um referendo, abre aspas, consultivo, fecha aspas, de 5 perguntas. Maduro comemorou o resultado, dizendo que, abre aspas, trata-se de um referendo histórico que colocou a Venezuela de pé e agora é hora de recuperar o que os libertadores nos deixaram, fecha aspas. Já o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, disse que muitos guianenses viram o referendo com suspeita. Ele afirmou que, abre aspas, não há nada a temer nas próximas horas, dias e meses, fecha aspas. E agora vai começar a sessão de conhecimentos gerais para você que está pensando em aplicar para o Enem do ano que vem ou fazer um quiz com a sua avó no Natal. A começar por, não chama a sua atenção levemente o fato do nome de um presidente de um país sul-americano ser Mohamed Irfaan Ali? Um nome, pode-se dizer que não usual para países latino-americanos, não é mesmo? O Mohamed Irfaan Ali é de uma família indo-guianense, muçulmana da cidade de Leonora, uma vila na região das ilhas Essequibo Demerara Ocidental, na costa oeste da Guiana. Se você tivesse visto Casamento à Indiana, um reality show da Netflix que eu recomendo profundamente, você saberia que a Guiana tem muitas famílias de origem indiana, porque já pertenceu ao Império Britânico, ao mesmo tempo em que a Índia pertenceu ao Império Britânico. E assim, muitos trabalhadores da Índia eram trazidos para essa parte do mundo para trabalharem nas plantações de lá e acabaram ficando aqui na América do Sul. Inclusive, 40% da população da Guiana é praticante do hinduísmo, que não é o caso do Irfaan, já que ele é de uma família muçulmana, que também tem uma considerável população para um país sul-americano, que ali no caso é de cerca de 10% praticam o islamismo. Bom, ele que foi eleito em 2020, disse para a população da Guiana que não precisam temer o resultado do referendo realizado na Venezuela. Ele defendeu que tem apoio internacional e pediu para que os venezuelanos mostrem, abre aspas, maturidade e responsabilidade para não fazer parte de um sistema que viola o direito internacional. Este dia 3 de dezembro aí marcou uma grande consequência do Tratado de Washington, de 2 de fevereiro de 1897, que eu dei uma lidinha ontem, a partir de uma reportagem da Bloomberg Linha. Essa região, chamada Essequibo, que fica a oeste de um rio que tem o mesmo nome na Guiana e que é cerca de 70% do território do país, faz parte do bioma amazônico. É rica em minerais como ouro, cobre, diamante, ferro e alumínio, além de gás e petróleo, cujas reservas são estimadas em 11 bilhões de barris. E também é rica em bauxita,
um mineral aí que é usado para produzir o alumínio. Como alguns ouvintes me informaram no dia de ontem, sempre muito bom conviver aqui com vocês, cada dia aprendo um pouquinho mais. Vamos falar então sobre a bauxita, este mineral aí que é um mineral predominante na região amazônica, segundo eu fiquei obcecada nas últimas horas lendo. A bauxita comercial tem uso quase exclusivo para a produção de alumina, transformada em alumínio e produtos químicos. Pequena parte da bauxita também tem destino em usos não metalúrgicos. No segmento das bauxitas, as principais empresas trabalham de forma integrada entre mineração e a transformação. A bauxita brasileira, atenção, participa com cerca de 10% das reservas mundiais, com 3,6 bilhões de toneladas, assim como uma produção do porte de 25 milhões de toneladas por ano e ocupa o terceiro lugar entre os países produtores, com quase 13% da da produção mundial. As reservas da bauxita brasileira evoluíram entre 1970 e 2007, com crescimento de mais de 1.200%, sendo o estado do Pará a região de mais evolução das reservas, acompanhado do crescimento da produção, superando a tradicional produção de Minas Gerais, iniciada na década de 50. E se você lembrou da Joelma quando eu falei estado do Pará, você está profundamente correto. E aí agora, além de ficar de boa, eu gostaria que você soubesse e lembrasse que o Pará é um estado gigantesco que faz fronteira com o Maranhão, o Tocantins, o Mato Grosso do Sul, o Amazonas, o Amapá, Roraima e, com a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana, ela mesma. Vejam só que coincidência, temos maior produção de bauxita do Brasil no Pará e temos aí uma disputa territorial que envolve a produção também de bauxita na Guiana, que faz fronteira com o Pará. Tudo faz sentido, é linda a geografia. É tão linda que se tu olhar no Google Maps, como eu estava fazendo agora, porque eu não sabia de cor quais todos os estados que faziam fronteira com o Pará, eu fui olhar a linha da fronteira da Guiana com a Venezuela está pontilhada e tem duas, como se fosse uma opção. Pode ser aqui, como pode ser aqui. Não é uma linha como nas outras fronteiras entre países, como, por exemplo, o Brasil com a Guiana, que é uma linha reta. Tá pontilhada. Que nem o Google tá querendo se meter nessa briga. Eu vou ser sincera com vocês. Sinto que já temos uma intimidade, vocês que... uma grande comunidade aí de ouvintes que elegeu este podcast como o mais ouvido do ano. Escutou a minha voz, às vezes da Isabela, pensou, e se eu escutar essa coisa aí todo dia? O que se passa na sua cabeça? Eu não faço a menor ideia, mas vou me utilizar aí da moral que você me deu pra te contar que eu tô com sono. Tudo isso pra falar que eu tô com sono. E aí, quando eu tô com sono, eu não raciocino direito. Então, é possível que minhas concatenações de ideias fiquem tais quais as linhas que separam a fronteira da Guiana com a Venezuela no Google. Pontilhadas. Que bonito. Eu vou agora vou ver se me acorda. Falar sobre a Americana sempre me deixa animada. Com 2,5 bilhões de reais de crédito a receber da Americanas, o Banco Safra questionou na justiça alguns planos do... Não, Volta. Com 2,5 bilhões de reais de crédito a receber da Americanas, o Banco Safra questiona na justiça alguns pontos do plano de recuperação judicial apresentado pela varejista e abriu litígio do caso, colocando em risco a expectativa da empresa de ver o plano homologado no início de 2024. A ação do Safra para alterar o plano e o acordo fechado pela Americanas com Bradesco, Itaú, Santander e BTG Pactual foi protocolada na Justiça do Rio de Janeiro no começo da tarde desta segunda-feira. A Bloomberg Linha teve acesso ao documento. Eu imaginei o Banco Safra agora. Sabe aquele trabalho de escola que tá todo mundo assim, no final, depois de 4 horas tentando resolver, quebrar a cabeça para pensar no que vão fazer. Aí tá todo mundo finalmente, tá bom, vamos fazer desse jeito, tá tudo bem. Aí vem o fulaninho e fala, não, mas não acho que tá certo isso. Eu acho que a gente não escreveu certo. Eu acho que a gente tem que escrever a questão de outro jeito. Esse é o Banco Safra. Na petição, o Safra pede a exclusão de 20 cláusulas do plano de recuperação judicial
e do PSA, o Plan Support Agreement, que está anexo no PRJ e foi anunciado no dia 17 de novembro, representando o apoio dos 4 bancos credores às condições propostas pela Americanas para pagar sua dívida total de 42,5 bilhões de reais. O movimento do Safra de entrar na justiça vai na contramão dos 4 bancos que assinaram o acordo no mês passado. Pessoal que resolveu escrever aí a questão do jeito que estava. A Americanas não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre a tentativa do Safra de alterar o PRJ e o PSA. Desde o anúncio do acordo com os 4 bancos credores no dia 27 de novembro, as ações da Americanas acumulam uma queda de 10% até a última sexta-feira. A petição a que teve acesso a Bloomberg Linha, também conhecida como Sérgio Ripardo, o maior que temos entre nós, a defesa do Safra lista as supostas irregularidades do PRJ. Uma delas é a database da apuração dos créditos, 12 de janeiro de 2022, segundo a lista de credores elaborada pela Americanas, e não de 19 de janeiro, como consta no PRJ. O Safra cobra a apresentação de uma nova lista de credores pelo administrador da recuperação judicial, considerando a data de 19 de janeiro, abre aspas, a fim de apurar o adequado quórum de instalação e votação do PRJ, fecha aspas. Caso não consiga votar o plano no próximo dia 19, uma segunda convocação dos credores está marcada para o dia próximo dia 22 de janeiro do ano que vem. Segundo a petição da defesa do Safra, abre aspas, não se pode admitir a realização... Não se pode admitir a realização de uma AGC, uma Assembleia Geral de Credores deste porte, com a atuação de 2 administradores judiciais, sem que a nova lista atualizada de créditos defina a instalação e votação de um PRJ. É o mínimo que se espera, fecha aspas. Eu sou fascinada por documentos judiciais e também documentos enviados à Comissão de Valores Imobiliários, em que o pessoal faz um drama em juridiquês. É uma das minhas linguagens favoritas. Algumas questões levantadas pelo Safra já tinham sido levantadas por analistas do mercado financeiro que cobrem Americanas. No último dia 16 de novembro, em teleconferência para comentar os balanços revistos de 2022 e 2021, profissionais do mercado já enganavam. Freud explica. Já indagavam os executivos da Americanas sobre a necessidade de republicar as demonstrações financeiras de anos anteriores para melhor dimensionar o impacto da fraude contábil. O PSA, anunciado no dia 17 de novembro, que teve o apoio do Bradesco, Itaú, Santander e BTG, tem a premissa dessa condição de os credores desistirem de ações judiciais, uma prática que acompanhou o processo de recuperação judicial desde o dia em que as Vou chorar, não consigo ler. Desde o dia em que as inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais vieram a público em fato relevante divulgado no dia 11 de janeiro. No dia 15, a Bloomberg Linha noticiou com exclusividade, por exemplo, a tentativa do BTG de anular na justiça a proteção judicial solicitada pela Americanas a fim de evitar o bloqueio de valores. Segundo a petição do Safra, o PRJ vai muito além dos atributos negociais e macula a manifestação de vontade dos credores de forma perversa. O banco diz no documento ser um dos preceitos básicos da recuperação judicial que as empresas que se utilizam do Instituto sejam um livro aberto para fiscalização do administrador judicial, credores e justiça, sendo a simetria de informações e transparência um dos requisitos básicos na condução do procedimento. E o Safra não tá de brincadeira aqui, hein? Viu? Ainda chega aqui com um 4º ponto, ao que intitula, abre aspas, a 4ª tentativa de fraude, tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe, fecha aspas. A defesa questiona a diferenciação entre os credores financeiros, bancos e assets. Segundo eles, os credores quirografários, bancos, para receberem o mesmo valor de recuperação que os demais credores quirografários, as assets, por exemplo, são obrigados a conceder novas fianças para Americanas para garantia de dívidas fiscais da companhia. Se não conceder, receberão menos que os demais credores quirografários, tratamento diferenciado de credores da mesma classe, segundo o Safra. Fogo no parquinho. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Se o Zap Zap
dos credores da Americanas estava on fire nesta segunda-feira, você imagine o zap do Spotify. Começando aqui a nossa notícia metalinguística. O Spotify informou que fará um corte de 17% da sua força de trabalho, marcando pelo menos a terceira vez que o serviço de streaming vai realizar demissões em massa este ano, uma tentativa de reduzir custos e impulsionar a lucratividade. Os funcionários afetados pelas demissões vão ser notificados na segunda-feira, segundo a empresa de streaming de música em comunicado. Cerca de 1.500 empregos serão eliminados, segundo um porta-voz. A gigante do áudio em streaming está a caminho de adicionar mais de 100 milhões de usuários este ano, seu maior crescimento anual, e registrou um raro lucro no último trimestre. No entanto, o CEO Daniel Ek disse em uma nota aos funcionários na segunda-feira que o Spotify ainda está gastando demais, citando a desaceleração econômica e o aumento do custo de capital. O Spotify projetou perdas operacionais para o quarto trimestre fiscal na faixa de 93 milhões de euros a 108 milhões de euros, ou 494 milhões de reais a 574 milhões de reais, citando encargos de mais um monte de milhões de euros com pagamentos de rescisão e mudanças relacionadas em imóveis. O CEO Ek diz que a empresa havia debatido fazer cortes menores nos próximos 2 anos, mas optou por uma ação substancial para alinhar os custos. E a sua retrospectiva chegou. Enquanto na minha aparece unanimamente Taylor Swift, Olivia Rodrigo e também um cantor chamado Billy Joel, porque eu divido o Spotify com a minha tia. Na do Spotify propriamente dita também aparece o primeiro corte da força de trabalho desse ano, que foi de 6% em janeiro e depois de 2% em junho. Segundo o Ek, a empresa vai se concentrar em uma estrutura mais enxuta que vai permitir ser mais estratégica sobre como reinveste os lucros no negócio. Ele diz que vai abordar esses cortes de funcionários na quarta-feira em uma reunião com os seus outros funcionários. Diz ele ainda que o crescimento econômico diminuiu drasticamente e o capital se tornou mais caro, e que o Spotify não é uma exceção a essas realidades. Acabou o podcast. Como você talvez tenha percebido, a minha energia se foi junto com a leitura das notícias. Cada leitura de notícia é um pouquinho menos de energia para compartilhar com vocês. Afinal, o meu sono segue aumentando em progressão geométrica. Eu sinto que quando eu tô falando sobre sono, sobre cansaço final de dia com vocês, é como se eu estivesse na Nova Zelândia e vocês estão no Brasil. E aí eu estou no futuro. Não é do contrário, né? Vocês que estão no futuro. Vocês estão na Nova Zelândia e eu tô no Brasil. E aí é como se eu estivesse falando do passado para quem já está no futuro. Afinal, estou me comunicando com pessoas que já estão aí na manhã de terça-feira, enquanto eu estou na noite de segunda. Não mimi ainda. Vocês já estão descansados e provavelmente cansados novamente, pois já estão indo a caminho do trabalho. Me perdi aqui no português. Vou ler comentários que assim talvez eu consiga expressar um pouco mais de clareza nas minhas palavras. A Graciele falou... Pergunta, na verdade. Não é uma pergunta. Chegou a hora de eu conhecer a Faria Lima. Vai que eu encontro um desses boy que recebem 1 milhão. Será que sou a única aqui que ainda não conhece a Faria Lima? Graciela, eu não sei, mas você fez uma pergunta que eu vou te contar vou te contar uma coisa aqui, só pra galera que for no final. Se você não conhece a Faria Lima, ou se você não sabe direito o que é a Faria Lima, ou se você conhece, mas você também não... sei lá. Eu tenho uma surpresa pra você. Existe um outro podcast no forninho dessa empresa. E não somente o podcast que Isabela Fleischmann vai apresentar. Eu ia falar aposentar. Cara, o que acontece com sono? Tem um podcast sobre a Faria Lima que será lançado em janeiro. Atenção, janeiro. Para que vocês conheçam um pouco melhor sobre o que raios é esta conjunção de fatores que torna esse local mental. Porque a Faria Lima é uma avenida de São Paulo em que tem vários bancos, assets, corretoras, o mercado financeiro no geral e várias empresas brasileiras e estrangeiras que têm sede aqui no Brasil ficam na Faria Lima e adjacências, porque não é somente na avenida. Tem também a Avenida JK, por exemplo, que cruza a Faria Lima, e tem mais ou menos 3 a 4 bairros que fazem parte deste conglomerado de prédios meio arranha-céus que temos aqui em São Paulo, prédios espelhados, e desses grandes escritórios, em que estão os principais, né, tomadores de decisões corporativas do Brasil praticamente se organizam e se concentram ali. Esta que é a chamada Faria Lima, ela não é somente um lugar
uma avenida, uma quadra, uma área grande até de São Paulo. E estamos preparando um podcast exatamente sobre essa área e sobre o que ela representa para a economia brasileira. E mais uma leitura aqui de comentário. Thomas Ricardo, que vou chamar de Thomas Richard, disse que esse episódio veio como o meu mood nessa segunda-feira, calmo, sereno e tranquilo. Ah, que bonito. Acho sensacional. Leitura dinâmica que a Ana faz nos comentários. RS. Mais uma metalinguagem aqui. Fiz uma leitura dinâmica do seu comentário enquanto você falava sobre a leitura dinâmica do comentário. Aí... O João Filiati, chique esse nome, ele diz: eu aqui com meu salário de estagiário vendo o quanto o pessoal da Faria Lima ganha, desespero interno. João, vou te contar uma coisa mais desesperadora ainda, porque você não deve ser um estagiário da Faria Lima, porque até o estagiário da Faria Lima ganha muito mais do que muita gente por aí. Todo mundo aqui que não fez a faculdade certa fez a faculdade errada, ou que foi pra profissão errada aí. O Felipe Souza também quer saber quais trabalhos na Faria Lima estão pagando isso para procurar no LinkedIn direito. Fala aí pra nós. Se eu soubesse, eu não tava aqui, né, Felipe? Eu, hein? Já o Fael Moura, que eu fico pensando se o nome dele é Rafael e ele esqueceu de colocar o Ra, ou se é somente Fael, diz que bom dia. Ponto de exclamação. Desde que comecei a ouvir o Caminho Diário, fiquei viciado no podcast de vocês. Já nem ouço mais o Caminho Diário, mas continuo aqui. Ouviu o Spotify. OBS Bauxita é o minério de extração do alumínio. Aí, ó. Aí o pessoal me informando todos vocês. Então tá bom. Então acabou agora o podcast de verdade. Eu vou mimir, porque eu tô com sono. Grande beijo pra todo mundo. Até amanhã.